Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo Abusivo. Hoje o tema é muito interessante. Hoje eu trouxe a Ana Kézia, diretamente de Salvador, Bahia, e o assunto que a gente vai falar é sobre alienação parental. O que é a alienação parental? Quais os efeitos no desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente? O que nós, sociedade, podemos fazer a respeito? Então, a gente vai dar toda uma passada sobre esse tema, super pertinente, muito presente na vida da sociedade, mas pouco conhecido, pouco divulgado. Então, esse é o nosso objetivo. Nós vamos dissecar um pouco esse assunto, alienação parental, para que com isso as pessoas, a sociedade se informe melhor, tenham conhecimento e possa também dar sua contribuição. Então, Ana Kézia, bem-vinda ao canal. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Achei a sua página no Instagram muito interessante, o que é alienação parental, já fazendo aí uma propaganda para você. Então, assim, seja bem-vinda, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, para quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe. Tem muitos assuntos bacanas, muitos temas interessantes vindo por aí. Então, conto com a participação de vocês, ok? Então, vamos lá, Ana Kézia. Eu começo com a pergunta, né? O que é alienação parental, para quem não conhece? Bom, boa noite, obrigada por esse espaço para falar um pouquinho sobre o que é alienação parental. A alienação parental, costumo dizer que ele é algo muito cruel. A alienação parental, um dos pais, a mãe ou o pai, até mesmo os avós, quem tiver a guarda, né, da criança. O responsável legal, né? A guarda legal da criança ou adolescente, ele faz que essa criança mude a percepção sobre esse pai, sobre essa mãe, a ponto dessa criança odiá-la, né? A criança passa a não querer mais ver, no meu caso, por exemplo, não querer mais ver a mãe, né? Nem querer ver o pai, passa a ter medo, dependendo da idade. Uhum. Enfim, não quer mais ter nenhum tipo de vínculo com aquele pai, né? Uhum. E é algo muito, muito cruel, Sim. muito doloroso, porque a criança risca da sua vida aquela convivência, né? E tudo isso acontece pelo simples fato de um dos parceiros quererem a separação, procurar se separar, né? E daí começa essa alienação. O seu pai ou a sua mãe quer abandonar a família, o seu pai ou sua mãe não te ama mais, ele quer deixar a gente, né? Ele não presta ou ela não presta. E aí começa todo esse processo, né? Sim. Muito cruel. Toda a pressão psicológica. Sim, uma tortura psicológica. Né? E sempre com aquela questão de se colocar, você tem que ficar do meu lado. Né? Na separação, o filho não tem que estar ao lado de ninguém. Né? Mas o pai ou a mãe começa a induzir essa criança a que ele fique do meu lado. Né? Pai, eu estou sofrendo, você tem que ficar comigo, a sua mãe me fez sofrer, ela não merece a gente, ela não quer mais a gente, eu não tenho ninguém, eu só tenho você, né? Se você ficar do lado da sua mãe, eu não quero mais saber de você. E assim começa todo esse processo na cabecinha da criança, e a criança se sente na obrigação de ficar do lado, né? Desse que ele acha ser o mais fraco, né? Da relação. Sim. Porque, né? Normalmente a decisão de separar normalmente vem de um, né? É difícil ser uma coisa que os dois queiram, né? Que sejam conversados. E aí, esse outro que não quer o término começa a usar isso para atingir o seu ex-parceiro, ou sua ex-parceira, né?
E aí começa toda a tortura, porque é uma tortura psicológica. E o que te levou a começar a fazer esse trabalho de divulgação? Você pode contar um pouco aí dessa história? Sim. Por que eu resolvi fazer? Eu passo por isso há 8 anos. O meu ex-marido alienou o meu filho, que na época tinha 12 para 13 anos. Ele começou a utilizar, né, dessas ameaças, dessas torturas, dizendo: sua mãe não quer mais saber da gente, sua mãe nos abandonou, sua mãe não presta. E começou toda vez que meu filho ia visitá-lo, né, ele voltava diferente. Ele voltava mais introspectivo, mais tristinho, calado. E aí eu achava que era por causa da separação em si, que já não é fácil, né? Sim, sim. E aí isso foi piorando até que o dia que meu filho chegou da visita da casa do pai. E quando chegou o outro dia, isso já não estava mais. Ele fugiu no meio da noite com o pai e levou todas as coisas dele. Meu Deus. E aí, no outro dia, ele tinha que ir para a escola, o pai não levou. O pai deixou de levá-lo 3 meses, justamente para eu não ter acesso a ele. Gente, houve um sequestro, né? Justo, né? Que não foi considerado um sequestro porque era pai. E ficou 3 meses sem levá-lo na escola, e eu fui ao Ministério Público, dei a queixa, né? Enfim. E nesse momento entrou o desespero. Eu não sabia o que fazer, a quem recorrer, eu não sabia o que era isso. O que era alienação parental. Sim. Então, eu sinto que isso ainda é pouco divulgado, você tem poucas informações Sim. a respeito. Então, por isso, eu quis criar essa página, né? Para informar, para que as pessoas saibam o que é, Saibam o que é. divulgar, né, essa informação, ajudar, quem sabe, alguém que está passando por isso e por eu não isso, sabia, sim, né? que tem um termo, uma definição, tem como combater. Sim, né? E até mesmo, quem sabe, ser uma voz, né? Que minha voz seja ouvida e quem sabe até isso chegue a meu filho, porque eu continuo passando por isso. Isso ainda não acabou, ainda vivo a alienação, né? Entendi. Na minha vida. Então, assim, no seu caso, ela é tão crítica que realmente fez com que o rapaz ele se voltasse contra você a ponto de até hoje cortou completamente o vínculo. Então, hoje você não consegue ter ainda um vínculo com seu filho, não é isso? Isso. Nem eu, nem ninguém da minha família, tá? Porque o alienador, ele rompe qualquer laço que traga a você, né? No meu caso, né? O pai ou a mãe, ele vai cortar todos os laços que possam levar essa relação. Né? E hoje o meu filho, ele não vê mais ninguém, ele não tem acesso aos avós, aos tios, primos, ninguém, por causa da alienação parental. E isso se estendeu até hoje, 8 anos depois. 8 anos depois. Hoje ele já está um homem, né? Fez 20 anos, mas foi uma ideia implantada quando ele ainda era uma criança. Sim, sim, em fase de formação de personalidade. Sim, eu tinha acesso a ele, eu ia vê-lo na escola onde ele estudava, porque eu sempre paguei, né, a escola dele, então eu tinha acesso a essa escola. E então as coordenadoras, professoras, todas elas me apoiavam muito. Então promoviam esse encontro, né? Então eu ia lá na hora do intervalo, ou até mesmo pouco antes de terminar a aula, ela chamava ele na sala, ele vinha, conversava comigo. Eu tentava ali criar algum tipo de laço, né? Mas infelizmente eu não consegui. Eu ganhei inclusive a guarda na justiça, apesar de ter sido decretada a alienação parental, eu ganhei, porém não consegui estabelecer essa guarda de na fato, vida real, né? de fato. Só conseguiu de direito, mas não conseguiu na prática. Sim, na prática eu não consegui. Por quê? Porque ele já era, né? Já tinha 13 anos, 12, 13 anos. Então, como é que você faz para proibir? Sim, sim. Obrigar, né? Obrigar, sim, Ele sim. fica com você, né? Então,
fugia, fazia tudo que o pai mandava, coisas assim horríveis. É muito triste, porque Vinícius sempre foi uma criança muito apegada a todos nós, sempre foi uma criança amorosa, um menino assim que eu nunca tive o que falar, nunca tive problema, sempre foi muito estudioso. E aí você vê essa criança ser obrigada a fazer muitas coisas porque o pai mandou, né? E ele não tinha força, porque ainda é uma criança, né? 12, 13 anos, para ir de encontro a isso, e cedia por medo, Sim. por pena do pai, por Sim, achar que, sim. né, tem que ser leal ao pai, porque minha mãe não presta, meu pai está sofrendo, né? Minha mãe não quis ficar com ele, minha mãe não quis ficar com Sim, a gente, sim, né? sim. Então isso é muito embutido na cabeça. E é o que a gente estava falando antes de começar a gravação, né, Ana? Porque quando acontece algo parecido, né? No caso, eu que fui vítima de relacionamento abusivo, eu sou adulta, tinha um Sim, adulto o tempo todo, né? Com questões na minha cabeça, falando você isso, você isso, você isso, a ponto de eu, em alguns momentos, ok, sim, eu fiz. Imagina você, um adolescente, uma criança, onde tem um pai ou uma mãe, ou um avô, uma avó, enfim, alguém com um poder muito grande, ele confia, né? colocando exatamente na cabeça da pessoa, incutindo aquilo diariamente e ainda colocando, se você ficar com ela, esquece que eu existo. Se você falar com ela, esquece. Imagina isso na cabeça de um ser em formação. Gente, isso realmente é uma lavagem cerebral, é uma violência emocional muito grande, absurda. Só para você ter noção, eu tive ele nova, né? Tinha 17 para 18 anos, e ele falou que o meu pai, né, o avô dele, não queria que ele nascesse. Ele disse: você sabia que seu avô queria te matar? Nossa, meu Você sabia que Deus. quando sua mãe estava grávida, o seu avô queria que ela tirasse você? Então, para que isso? Para colocá-lo também contra os Contra, avós, assim, toda a família. contra toda a família. Daí sempre se fazendo de vítima, porque seu avô nunca gostou de mim, porque seu avô me maltratava, porque eu era pobre. Então, sempre se fazendo muito, se colocando muito no papel de vítima, e o outro é o algoz, né? Sim, sim. É muito cruel, porque ele Muito. teve que riscar a família inteira da convivência dele, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive nesse nesse mês de julho tá comemorando aniversário, ele tem uma parte que protege a criança da questão da alienação parental. E então, um pai e uma mãe que esteja passando por essa situação, ou um responsável legal, ele pode ir na justiça, ele pode ir num conselho tutelar, procurar ajuda de um agente, de um conselheiro tutelar e começar as medidas possíveis, porque se instaurado o processo de investigação e se for confirmado que realmente uma das partes está cometendo alienação parental, ele pode ter a sua guarda reduzida, se a questão da guarda for compartilhada, ele perde a questão de guarda compartilhada para o outro passa a ter a totalidade da guarda, ou até mesmo o poder parental, né? A responsabilidade legal, o seu papel ali. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para intervir e proteger o menor no meio dessa situação, dessa guerra, né? Dessa violência emocional toda, porque isso é um abuso contra a criança ou adolescente que esteja em formação. Então, você que tem passado por isso, você falou também que chegou a levar no terapeuta e tudo mais. O que a alienação parental pode causar no desenvolvimento da personalidade dessa criança, desse adolescente? Quais são as causas? Você tem conhecimento disso? Olha só, quando eu ganhei a guarda, né, na justiça, ele ficou impossibilitado, inclusive, de vê-lo durante 3 meses, apesar de não ter acontecido, mas a justiça determinou que ele não podia ver o pai durante 3 meses, e a guarda estaria comigo, né? Se ele descumprisse, ele pagava multa, inclusive. Você tem todo esse apoio, né? E Sim. eu coloquei Vinícius na terapia. São de
infelizmente, a criança pode desenvolver, né, síndrome do pânico, Sim. Depressão de diversos graus, Uhum. né, ansiedade generalizada, né, a criança realmente ter distúrbios futuros de relacionamento, né, uso de drogas, enfim, uma série de consequências, infelizmente, para essa criança, né? Para esse sem informação, sim. Justamente. Então, ele pode ter, enfim, pode culminar de diversas formas, né? Como é que essa criança vai ser no futuro? Como é que ele vai se relacionar com as mulheres? Como é que ele vai ver o papel da mulher na sociedade? Como é que ele vai se comportar? Será que ele vai confiar nas pessoas? Como é que vai ser a relação de trabalho? Tudo isso vai influenciar. Vai influenciar, né? Infelizmente, né? Mas os pais fazem essa alienação para ferir, né? Atingir o outro. Usam a criança de arma para atingir o outro e esquece que o maior prejudicado é o menor envolvido. Exatamente. E uma das coisas que você havia comentado antes da gente começar a gravar, que eu acho interessante pontuarmos aqui, é a questão do preconceito da sociedade. Quando você conta um pouco da sua história, que seu filho acabou ficando com o pai e tudo mais, o que você vê? Você vê que as pessoas aceitam bem? Como que as pessoas recebem isso? É incrível, né? Por essa questão essa falta de informação, as pessoas sempre tendem a achar que você é quem, vamos dizer, não presta. Mas mas o seu filho não quis ficar com você, né? Acha que é apenas uma questão de querer. Mas se o filho não quer te ver, né? Esquece que por trás de tudo isso há uma manipulação, há uma tortura psicológica. A criança adoece. Ela passa a odiar. É implementado esse ódio na cabecinha dela. Então, as pessoas, por não entenderem, têm o preconceito. Né? Porque se coloca muito que a sociedade ainda é muito matriarca, né? Assim, o filho fica com a mãe. Hoje está se quebrando muito isso, com a guarda compartilhada. Que é até uma forma de se evitar a alienação parental. Né? O filho tem que ter a presença dos dois, do pai e da mãe. Né? Mas ainda se vê que a criança fica com a mãe. Então, quando você diz, né? Quando eu digo porque meu filho não está comigo, porque meu filho não quer me ver, porque você vê aquele olhar de acusação. Nossa, mas não quis ficar com você, a própria mulher. Né? Você, como assim? Né? Então, por não saber o que é alienação parental, não saber a proporção disso. A proporção disso, a profundidade que isso vai naquele ser que está ali no meio, né? Sim. Então, exatamente assim, eu achei muito bacana o trabalho que você está fazendo, parabéns também. Obrigada. Continue. Por isso, eu achei muito a ver com a filosofia do canal, é esse o nosso intuito realmente aqui, é informar para transformar, quebrar esses preconceitos realmente que existem em situações como essa. Acho que a gente precisa ter respeito e empatia pela história do outro, sabe? Parar de julgar pelo nosso prisma, mas ouvir o outro antes de você fazer um pré-conceito, um pré-julgamento. Então, assim... E pensar assim, né? E se fosse comigo? Sim, exatamente. Né? Porque... Exato, porque assim, é um pai ou uma mãe fazendo todo um jogo psicológico numa criança ou num adolescente, um ser indefeso ali em formação. Então, realmente, a partir do momento que aquilo fica implantado na cabeça daquele menor, você que está do outro lado fica também refém dessa história, porque a criança está refém e o outro que está do outro lado também está refém, porque você vê o seu filho sendo usado como arma contra você, você também quer proteger, e o que você vai fazer? Exatamente, no seu caso, você ganhou a guarda na justiça, você ganhou todos os direitos legais, você tem a obrigação legal, como você falou, que você pagou pensão durante todo esse tempo, pagou os estudos, você cumpriu com toda essa parte, mas em contrapartida,
pelo jogo psicológico que foi feito, você acabou não tendo aí de volta o retorno, né, o seu direito como mãe, exercido em todas as camadas, que é tão importante a presença da mãe e do pai, igualmente falando, na criação, na formação do indivíduo, né? É lamentável. Uma das coisas que eu queria te perguntar, já que a gente falou da questão do preconceito da sociedade, nós como cidadãos, como sociedade, é possível fazermos alguma coisa para mudar isso? Você acredita que há algo que a sociedade possa fazer para... É a questão de ajudar, não se calar. As pessoas, elas têm o hábito de, quando algo acontece num trâmite familiar, dentro de um núcleo familiar, elas se calam, elas não querem ajudar. Sim. Elas têm medo de se envolver, né? E a ajuda é muito importante, principalmente para a criança, né? Se há um menor envolvido, ou menor ou menor. A gente tem que pensar que a gente está ajudando ali uma criança, um adolescente, né? E é muito doloroso também para quem sofre isso, né? Sim, o pai, a mãe que passa por isso. E que precisa, quando você leva ao âmbito judicial, você precisa ter um respaldo de pessoas que viram, vizinhos, testemunhas, mensagens, enfim. Então, por isso que eu acho tão importante falar sobre isso. Porque as pessoas, sabendo o que é, tendo essa informação, tendo essa consciência, eu acho que isso vai ajudar muito a quebrar esse poder do outro, esse preconceito, sim. Né, de achar que não tem que se envolver, não, ajudar mesmo. Acho que é o papel da sociedade denunciar, ajudar, né? Exato, perfeita a sua colocação, Ana. Então, eu só para concluir, assim, eu lamento realmente por tudo que você está passando, espero que isso possa mudar e você ainda volte aqui no canal para contar uma experiência muito positiva entre você e seu filho. Amém. Que assim seja. Espero que a sua história ela se propague, que as pessoas tomem conhecimento do que é alienação parental, o que causa na formação da personalidade do indivíduo, né? Existe ali um menor envolvido, um menor indefeso. Busque ajuda, você que está do outro lado, busque os seus direitos, lute, batalhe, realmente não desista, porque a justiça ela precisa ser feita e você, como sociedade, contribua. E a gente já falou no caso de violência doméstica, no caso de relacionamentos abusivos, a sociedade precisa sim quebrar o paradigma e a crença de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou é casa de família, a gente não tem que se meter. Gente, quando a presença de violência emocional, violência física, violência psicológica, seja a violência da ordem que for, nós, como sociedade, a gente tem sim que se meter, a gente tem sim que dar o nosso testemunho, a gente tem sim que intervir para poder salvar ali uma vida ou várias vidas ali ao redor. Então, esse é o nosso papel. Ana, você quer dar a sua conclusão? Quer deixar algum recado ainda para a sociedade, para as pessoas que estão te vendo? Primeiro, agradecer pelo espaço e pedir que todos, né, se informem, divulguem esse tema, o que é alienação parental, porque só assim, né, a gente vai combater esse mal. É isso. E obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço, obrigada. Para você que nos assistiu, curtam, compartilhem, comentem. Você que está passando por isso, deixe os seus comentários, deixe o seu testemunho, sugiram temas. E mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Até a próxima, pessoal.